No ar, um mergulho na história, na cultura e nas tradições do nosso povo. Está começando o programa Memórias do Seridó. Memórias do Seridó. Um resgate aos grandes momentos, personagens e acontecimentos que marcaram a região. A apresentação: Adriano Campelo. Uma produção independente veiculada no Sistema Rural de Comunicação, com apoio da Fundação Educacional Santana, Museu Histórico de Acari e Prefeitura Municipal de Acari. Prepare-se para viajar no tempo e reviver as memórias do nosso querido Seridó. Olá, amigos ouvintes do Sistema Rural de Comunicação, boa tarde a todos que estão acompanhando nossa programação, programa Memórias do Seridó, voltando aqui com mais um programa que mergulha na história, na cultura e nas tradições do povo seridoense, fazendo resgate de grandes momentos, de grandes personagens e acontecimentos que marcaram a região do Seridó, essa região tão rica para o nosso estado. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo José Bezerra de Araújo, Bezerrinha, ele é da cidade de Acari, e Bezerrinha hoje vem falar aqui do seu trabalho que tem dado uma contribuição muito grande, não só para a cidade de Acari, mas para todo o Seridó, onde ele aborda a genealogia, nomes de grandes pessoas que fizeram aí a história do nosso Acari, do nosso Seridó. A ele damos boa tarde, boas-vindas. Bezerrinho, muito obrigado por estar aqui conosco. Gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, dizer quem você é, suas origens, o que você faz. Boa tarde, ouvintes do Sistema Rural de Comunicação. Eu sou José Bezerra de Araújo, popularmente conhecido por Bezerrinha taxista. Natural de Acari, apaixonado pelas histórias antigas. Eu, na verdade, não sou historiador, eu não possuo formação acadêmica, mas, digamos, seja um historiador popular que gosta de resgatar a história do passado e, principalmente, da genealogia. Muito bem. Bezerrinha tem 2 trabalhos publicados, né, e que esses trabalhos, como eu falei, contribuem não só com a história de Acari. Hoje é quase que uma bíblia para os acarienses, aqueles que consultam a genealogia, junto aí com trabalhos do próprio Jaime da Nóbrega Santa Rosa, que é referência no município de Acari, até outros estudiosos no Seridó o consultam em busca dessas origens de nomes, de fatos, né? O próprio, acho que Zeca Pires, do IGM, contribuíram também com esses estudos, e Bezerrinha ele entra nessa galeria de acarienses, de seridóenses que contribuíram e contribuem com a nossa história por meio dessa genealogia, desse resgate histórico através de nomes e fatos, né? E um desses trabalhos de Bezerrinha, o primeiro que nós vamos falar, é sobre o livro iconográfico de José Bezerra de Araújo, né? É tempo de lembrar antes que a memória se apague. Ele é um trabalho publicado nos anos 2000, em formato de revista, né, Bezerrinha? Isso, e agora teve uma reedição, e estamos aqui hoje para você falar um pouco sobre esse trabalho iconográfico realizado aí nos anos 2000 e passa por uma reedição agora. Na verdade, esse trabalho, Adriano, ele não tinha o intuito de ser publicado. Era um desejo meu de saber quem eu era, de onde eu vim, quem me antecedeu, meus antepassados. E isso eu fui construindo um álbum com a foto e os dados biográficos daquela pessoa. E cada vez mais o povo procurava saber que eu fazia isso, e eu ainda na época vendi uns 20 exemplares do álbum, que antes de 2000 custava R$ 400. Era muito dinheiro, mas o trabalho
era interessante. E diversas pessoas de cultura elevada me induziram a publicar este livro. Como eu tinha esse desejo? Meu pai já era bem mais velho quando eu nasci, e eu sempre acompanhava ele nas conversas, nas rodadas com os amigos dele. Eles tinham os amigos, vou citar aqui alguns que eu lembro: João Bezerra, era Gutenberg Brito, Cachimbão, seu Clóvis Brito, seu Aristóteles. Era uma turma de amigos e, na verdade, era parente. E eles jogavam sueca, não com fins lucrativos, sem dinheiro, só para bater papo, botar os assuntos em dia. E eu ficava só escutando aquelas conversas deles. E foi nascendo a curiosidade até chegar ao ponto de eu pesquisar e descobrir muita coisa importante da minha família, que serviu para várias outras. Na época que eu publiquei esse trabalho, em 2000, eu confeccionei 1.000 exemplares e em torno de 5, 6 anos eu vendi todos, foi vendido 1.000 exemplares. Aí em 2023, como você falou, eu reeditei a procura, eu reeditei, aperfeiçoei alguns dados, porque sempre é ilusão o autor, um historiador, dizer não tem um erro, que eu não considero erro. É um equívoco, porque a gente se baseia em pesquisa escrita de outros autores. Havia até um próprio livro de Tombo, tem seus equívocos. E também muitos depoimentos de pessoas já antigas, já velhas, que estão com a memória fragilizada, e às vezes aqui por lá são uma informação que não corresponde, mas ele vai atrás de outro e se consegue, e por aí vai. Você falou uma coisa bem interessante e escassa hoje, que são as conversas. As conversas numa jogada de sueca, né? Eu também sou mais novo que você, mas eu já ainda peguei essas conversas, esse jogo de sueca, a luz de lampião, né? Daquelas lamparinas a gás. Exatamente. E hoje não se vê mais. Hoje temos crianças, jovens no celular, o pai na cozinha, um na sala, e não existe mais essas conversas. Era essas conversas, essas interrogações com os pais que surgiam, que perpassou o tempo, né? Essas informações de genealogia, fatos, como a gente vinha conversando agora, de histórias que muitas vezes estão ocultas dos livros, mas que a tradição oral mantém viva por meio de uma conversa de alpendre, de uma jogada de sueca, né? Que hoje não existe mais. Exatamente, Adriano. A informação falada, ela às vezes vale mais que a escrita. Ela é mais perfeita, porque você sabe que na escrita a gente tem que usar ética, né? Para não ferir alguém, e na falada a gente tem mais liberdade de conversar o que a gente sabe. E hoje, desculpa o jovem, mas é uma geração meio perdida. É a doença do celular. Eu sou a favor do celular, eu uso, mas tem a hora do conversa de pé de ouvido que você vai ficar por dentro das histórias, principalmente locais, né, onde você convive. Pois é, posso dizer por experiência do que você falou em relação às conversas, valem mais do que muitas vezes algum documento ali informal, né? Por exemplo, eu fui formado em 2017 e muitas vezes a gente encontrava a informação pronta e quando a gente ia na história oral, você tinha detalhes que não estavam ali, né? E que às vezes até desmentia. Por exemplo, eu fiz uma publicação ainda acho que era não sei se foi no Facebook ou Orkut, falando de um depoimento de Celestino Alves sobre o velório de Filinto Lúcio Dantas. E Celestino Alves dizia que no enterro de Filinto Lúcio não tinha uma banda de música. Ele que foi maestro. E aí quando eu publiquei aquilo, já foi alguém que disse, mentira, já tinha 3 bandas lá no dia. Aí, muitas vezes, o confronto de fontes, a conversa informal, né, de alpendre, ela vale mais, muitas vezes, do que está lá escrito. Né? Nessa parte de Filinto Lúcio, quando você tocou, Adriano, eu acredito que seria até um absurdo, né? Um dos primeiros músicos que, na verdade, eu conversando com o Maestro Márcio,
Meu bisavô, o capitão Manuel Bezerra de Araújo Galvão, foi o fundador da primeira banda de música de Acari. E, posteriormente, Filinto, Tonheca tocaram nessa banda. Aí não sabe as datas exatas. Mas tinha banda de música. Não tinha sentido de não ter. Exatamente. Bezerrinha, no seu livro, além de falar de personagens, da sua genealogia, de pessoas, fatos, você também traz uma galeria dos párocos de Acari e dos ex-prefeitos, né? Algo bastante interessante e essencial para quem escreve a história de um lugar. Exatamente. Eu vim assim, porque boa parte da população não se liga a isso. Até sabe quem é o atual prefeito. Você pode perguntar quem foi o ex-prefeito, que boa parte da população não sabe. E meu pensamento, como a questão do pároco, né, era resgatar esses grandes homens de importância para o nosso Acari, que ficam esquecidos no tempo, que foram figuras importantes, importantíssimas, de muito prestígio local, estadual e até nacional. Exatamente. Seu trabalho, Bezerra, conecta várias famílias seridóenses, né? Não é só Acari, seu tronco familiar está em Acari, mas hoje, por exemplo, como nós vimos conversando, quem está lá em Itaperuá, que abre sua revista, ele consegue encontrar, né, um descendente, né? E isso é muito importante e mostra a riqueza do nosso seridó. Além disso, quais são as famílias? O seu nome é Bezerra Araújo. Bezerra de Araújo. Mas dentro do seu livro iconográfico são várias outras famílias que a gente espalha tranquilamente pelo seridó. Então, queria que você falasse um pouco dessa genealogia. Se a gente for numerar, Adriano, é quase incontável. São muitos, mas o que a memória assim me lembra, mas o Bezerra Araújo, que eu me assino, mas Lopes, Galvão, Pires. Um exemplo, os meus familiares, ninguém sabia que a gente era Pires. Por quê? Naquele tempo o machismo se usava o nome do homem. Meu pai, Bezerra, meu avô, Bezerra, bisavô. Aí predominava o Bezerra. Minha bisavó paterna, a mulher do capitão Manuel Bezerra de Araújo Galvão, era Guilhermina Francisca de Medeiros. Mas era filha de quem? Do primeiro Antônio Pires, Major Antônio Pires de Araújo Galvão. Não, Major Antônio Pires Galvão. Que não é esse major tradicionalmente conhecido da Camã. Aquele ali, o primeiro foi major mesmo. Nomeado pelo rei, foi comandante do esquadrão da Cavalaria do Seridó, que venceu hoje o batalhão de Caicó, né? Ele, em 1821, salvo me engano, ele conspirou contra o governador de Pernambuco, Luiz Rego. E ele, mal com pássaro, ficou na ponta da ponta e deram um tiro no governador. Só que desse tiro, não foi ele que deu, foi o compasso. Aí ele correu para fugir, cercaram a cidade de Recife, né, a capital, e ele fugindo ficou. Aí o senhor viu ele atudoado. Aí quem era esse senhor? O capitão Bol mandou Medeiros da Rocha, que venceu o fundador de Remédio, e posteriormente o neto dele fundou Cruzeta. E gostou do papo dele. Tinha um monte de escravo que ele comprava para trazer do Recife, e ele melou ele de tina, de carvão, e botou no meio dos escravos. E com isso conseguiu passar na volante. Quando chegou em Cruzeta, pouco tempo após, ele fez o casamento com a filha dele. Aí veio os Pires. Todo Pires é medeiro. Que muitos Pires não sabem, mas são medeiros. E foi uma pessoa de muita importância, era um intelectual, que posteriormente tem conversas de ouvido, que ele ia buscar a mercadoria no Piauí e arrumou outra mulher lá. Esse espírito do Piauí, que teve até um governador, se não me engano, foi Valdir Pires, Glória Pires, a atriz famosa da Globo, são descendentes dele, dessa outra mulher lá. Ele passava uma temporada lá e uma temporada aqui. Muito bem. Nós temos outras pessoas aí, pessoas que se destacaram e que têm visibilidade no Brasil, como atores, esportistas, presidente, todos têm alguma relação com Acari. Por exemplo, até Parelhas também, Oscar Schmidt, que saíram ali da fazenda, se não me engano, Pingágua, em Acari, as origens, né? Nós temos muitos artistas globais, né, que aparecem na TV, que têm as origens aqui em Acari.
Oscar Schmidt vem ser bisneto de Antônio Bezerra Pires, que era filho de Bernardino Pires com Francisca, que era irmão dos coronéis, do meu bisavô Manuel, de Zé Bezerra, de Silvino. Pois é. Temos aí família Pires, Araújo, Albuquerque, Medeiros, né? Todos esses ramos familiares Dantas. aqui. Dantas, principalmente, Araújo. Pelo meu lado materno, eu pego Dias, Dantas. Ninguém da minha família usa o nome Dantas, mas eu sou descendente 19 vezes de Caetano Dantas Corrêa. Eu sou descendente de 8 filhos dele, inclusive 2 2 vezes, então 10 vezes dele. E do primeiro Tomás de Araújo, que eu considero a maior família do Rio Grande do Norte, eu sou descendente 37 vezes. Tem algumas famílias que elas surgem sobrenomes e que se tornaram nomes importantes, como a família Braz, que não é um nome comum, mas que vem dos Pires, né? Tem a origem dos Pires. Tem o Santa Rosa, que é um nome também criado, mas que vem dessas origens familiares. Adriano, as famílias me desculpam, mas existe a família Braz, existe. Mas o predominante de Acari não é Braz, não é a família Braz. O primeiro Braz é Francisco Braz de Albuquerque Galvão. Quem era o pai dele? Francisco era Severo Pires de Albuquerque Galvão, filho do primeiro Major Pedro que eu falei lá, que veio de... E a mãe era Josefa Bezerra, irmã dos coronéis. No dia que ele nasce, era dia de São Brás. Aí tiraram o Pires e botaram o Brás. Assim, antigamente tinha esse negócio, você no dia que você nascia, puxava a folhinha do santo e o santo fosse o dia colocava. E assim surgem alguns sobrenomes que não estão associados e você vai imaginando como é que surgiu esse nome, né? Dizem também que o Santa Rosa, né, ali de Acari, que vem dos Bezerra, né? E tem a história também, né? Exatamente, a Santa Rosa. Né? Ele, na verdade, todos eram o Bezerra de Araújo Galvão. Manuel Bezerra de Araújo Galvão, José Bezerra de Araújo Galvão, Silvino Bezerra de Araújo Galvão. Aí ele, Cipriano Bezerra, Galvão, Santa Rosa. Santa Rosa, provavelmente, eu não vou dizer se é verdade, mas no dia da Santinha lá era de Santa Rosa. Eu li o livro de Dalila, Santa Rosa, e ela já disse que no livro dela a versão é que Tomás de Araújo teria visitado a criança, né, ao nascer, e disse que os olhos azuis parecia uma Santa Rosa, e aí por isso que ele teria ficado esse nome, né? Pode ser também. Bezerrinho, como foi o trabalho para compor essa revista? Fotografias, informações de genealogia, deu muito trabalho? Com certeza, Adriano, foi muito trabalhoso, porque muitas fotografias, são mais de 200 fotografias, e você adquirir. Hoje não, você tem a facilidade com o celular, tira foto, mas antigamente não, você tinha que pegar emprestado para ir num fotógrafo, tirar reproduzir. Muitos donos da fotografia não queriam lhe emprestar. Outra, meu poder aquisitivo baixo, o povo tem uma rejeição. Se for uma pessoa com poder aquisitivo alto, o povo vai entregar de mão beijada. É mais fácil ser historiador rico do que historiador pobre. Foi trabalhoso, mas prazeroso. Me dá a satisfação de pesquisar genealogia. E tem também, nós historiadores lidamos com a desconfiança, né? Porque alguns colocam a reputação dos historiadores a perder, por exemplo, a não fidelidade com a pessoa que está cedendo a foto, às vezes é desonesto, e aí vai gerando aquela reputação para os outros. No passado, muito historiador fazia isso também. Pesquisador pegava a foto emprestada e realmente não entregava. Eu fui vítima de livros. Eu tenho uns 50, 60 livros. E um cidadão, hoje que é até do Instituto Histórico, ele me pediu emprestado, usando o nome Monsenhor Raimundo, que foi aluno do Monsenhor Raimundo do seminário, e eu emprestei. E até hoje ele não me devolveu todos. Me deu um pitu, e você até conhece, né? Mas vamos deixar o nome off. Né? Muito bem, nós estamos falando aqui com José Bezerra de Araújo, Bezerrinha, da cidade de Acari, ele que tem seu trabalho fixo, mas também é historiador
não é de formação, mas tem esse gosto em resgatar, em trazer informações sobre a genealogia, e nós acabamos de falar sobre o livro iconográfico dele, né, que teve 2 edições, e ele agora recentemente lançou outro livro que contribui muito com a história de Acari, que é Quem é Quem, pelas ruas que andei, né? E eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que ele vem a contribuir com a história de Acari. Quem é quem pela ruas que andei, Adriano? Era um sonho meu antigo. De quê? Resgatar a história de muitos cidadãos acarienses que denominaram o nome de uma rua, mas o morador não sabe, às vezes o próprio familiar não sabe nem quem foi mais, quem eram seus ancestrais, quem é seus descendentes. E foi uma forma de homenageá-los, que figuras que sejam abastadas de alta cultura, ou seja, ele cidadão do trabalhador braçal, mas tiveram o seu mérito, né, de ser homenageado na cidade de Acari. Nele eu elenco todos os bairros, avenidas, ruas, praça, vila, travessas, quem foi cada cidadão daquele, a sua biografia. E esse trabalho foi mais difícil do que o primeiro, porque assim, você está lidando com vários nomes, às vezes tem uma rua, por exemplo, 15 deixa eu chutar aqui, 15 de setembro, né? Você encontrar o 3 de março, por exemplo. Adriano, não foi mais trabalhoso que o primeiro, não. Porque, vou dizer, por causa do primeiro, eu adquiri uma experiência e já detinha muitos dados que eu aproveitei. E ajudou, em parte, os dados oficiais do município, da Câmara, apesar que nessa edição eu só consegui em torno de 50%. Eu acredito que, com o decorrer do tempo, muitos arquivos foram destruídos, né? E eu observei nas minhas pesquisas, Adriano, que muito prefeito da época, ele denominava um nome e não levava para a Câmara. E aquela rua existe, mas oficialmente não existe. Aconteceu isso demais. E atualmente ainda acontece erros da própria Câmara. Os vereadores não detêm. É um grande erro que eu acho do Poder Legislativo. Não sei de quem, mas eu acredito que quando você homenageia uma pessoa com nome, você deve colocar o seu nome de registro. E, entre parênteses, o seu apelido. Tem várias ruas ali que você vê, é um nome, mas quando você vai, o nome da pessoa não tem nada a ver. Nós tivemos recentemente praticamente um absurdo, uma Câmara de Vereadores tirar o nome de uma rua, porque já existe outra rua com o nome, mas eles não sabiam que eram 2 pessoas diferentes. Isso é um absurdo, né? Uma Câmara de Vereadores fazer uma ação dessa. A travessa seria o primeiro, que o mais de Araújo, e a rua seria o terceiro, que era neto do primeiro. Exatamente. E Acari e tantas outras cidades antigamente era comum o filho ter o nome do pai, o neto ter o nome do avô, e assim por diante. E a gente ter a sensibilidade, né, o cuidado, principalmente quem é vereador, de estar lá para enxergar isso, ter esse cuidado. Outro absurdo que eu acho, Adriano, é você torar uma rua em 2, 3 nomes. Não tem sentido. Você está aqui Avenida da Matriz. Ali era para ser Avenida da Matriz. São 6 nomes. Sim. Deixa o usuário doido. São 6 nomes em uma avenida. Não tem sentido. E outra coisa é travessa. Para mim, na minha concepção, travessa é quando você atravessa uma rua. As travessas de Acari, nenhuma praticamente atravessa a rua. É um nome que não tem nada a ver. Eu vejo pelo lado do vereador querer homenagear alguém, mais pensando em lado político. Seu trabalho recentemente foi alvo de pesquisa nas escolas, né? Um projeto na Secretaria de Educação, o que vem a contribuir muito com o conhecimento, né, dessas crianças, a fim de promover uma educação patrimonial, né, despertar o sentimento de pertencimento nas crianças. Como foi essa experiência para você?
para mim foi muito prazerosa. Eu vou dizer a você por quê, Adriano. Eu dei as palestras em umas 4 ou 5 escolas. Salvo engano, não, foi no Porfírio Pires. Uma jovenzinha de, acho que 6, 7 anos no máximo, no meio de 70, 80 alunos, ela levantava a mãozinha e me questionava. E eu ia lá, os meninos tudo zoando, e ela, bem baixinho, educadamente, me perguntava, ela fez 6 perguntas. Eu fiquei encantado com aquilo. Quer dizer, com certeza vai ser uma historiadora. Pode não ser de formação, mas vai ser uma... Ela gostou do assunto. O outro foi, me chamou a atenção, acho que é no Canteiro, não, no Major Hortêncio de Brito. É uma jovem, essa mais já há uns 12 anos. Ela me pediu um livro emprestado, seu empréstimo, aí questionou. E no final ela disse, olha, seu Bezerrinha, é muito importante esse seu trabalho para a gente saber quem foi cada cidadão. Eu achei interessante. É muito importante essa felicidade, né, da gente ter que estão se interessando, que as crianças que são o nosso futuro estão ali interessadas no nosso trabalho. É um sentimento muito gratificante, né? Com certeza. Para a gente encerrar aqui, eu queria que vamos voltar aqui ao livro iconográfico. Deixa eu fazer um ponto só aqui em quem é quem. Eu estou reeditando ele agora em 2025. Agora, um pouco diferente. Agora, isso foi trabalhoso. Com todas as fotografias. Não vai poder ser 100%, Adriano. São 288 nomes. Dentro desses 288, 277 são pessoas. Eu consegui 270 fotografias. Só não obtive sucesso em 7. 3 eu acredito que não existe. 4, no decorrer do tempo, os descendentes destruíram, né? E agora outro fator é a localização da rua. De onde começa e onde termina. Tudo bem, vai ter uns dados que até não é oficial, né? Porque tem muitos dados oficiais da Câmara erradamente. Vou citar você 2 exemplos recentes. Na lei aprovada lá da Câmara, o Lago Felipe Mussudanta está localizado em frente ao cemitério público São João Batista. Não é. São João Batista é na saída para Carnaúba. Está localizado no São Vicente de Paula. A própria Câmara faz uma lei e não olha a lei que ela... A última, que eu acredito que foi a última lei, é a Praça Chico Germano, que venceu o pai de Vicentinho, o deputado, né? Ele está localizado na rua, né, Teófilo Dantas. Não é Teófilo Dantas. Aquela rua é Zé Augusto Bezerra, até a curva que você vai da usina para Gagalina. Em frente à entrada da Vila de Paulo. Não. Ali é um conjunto habitacional, Albino Florencio Dantas. Lei criada pela própria Câmara, que ela não observa o que criou. Nessa essa. Isso tem que ter muito cuidado. Quem é historiador está sempre atento, né? E esse trabalho de Bezerrinha, quem é quem, pelas ruas que andei, é um trabalho a ser copiado por outros municípios, tendo em vista que é uma ideia muito bacana, onde aborda o nome das cidades, das ruas, né? Das travessas, enfim, e praças é muito importante. Para encerrar aqui nossa conversa, Bezerrinha, eu queria, aqui no seu livro iconográfico, como já falamos, tem muitas pessoas de relevância para a história, não só de Acari, não só do Seridó, mas para o Rio Grande do Norte também. E várias dessas pessoas foram chefes políticos, seja em Acari, em Parelhas, em Cruzeta, em Caicó. E eu queria que você falasse alguns, ou um, assim, que você vem à mente, que você acha que foi muito importante para a história política regional. São vários, né, Adriano? Mas eu vou citar aqui o que eu acho de maior importância, foi o Terceiro Mais Araújo. Ele é meu ex-avô 4 vezes paterno e 4 vezes materno. Ele foi o primeiro e o único presidente da província nomeado por Dom Pedro I. Quer dizer, vem ser nosso primeiro governador hoje.
é motivo de orgulho para nós acarienses e eu acredito que a metade da população é descendente dele. E tem outras figuras daqui em Acari, no Seridó, que foram... Pô, vou citar outra figura que teve importância, em Serra Negra. Pouca gente sabe, mas Alter Bezerra foi um grande líder político e até hoje os descendentes dele predominam na gestão de Serra Negra. Alter Bezerra era filho do capitão Manuel Bezerra, foro de Acari. O outro nome de muita importância foi José Augusto Bezerra, também governador, filho de Manuel Augusto, foi prefeito, e era filho do coronel Silvino, foi vice-governador, deputado. Não pode deixar também de lado o Padre Tomás de Araújo, que foi deputado 5 legislaturas. Muito bem. Então, essa foi nossa conversa com o José Bezerra de Araújo, Bezerrinha, ele que é da cidade de Acari, e seu trabalho tem uma importância não só para a nossa cidade de Acari, mas também para a região do Seridó e do Rio Grande do Norte, e que extrapola também essas fronteiras do Rio Grande do Norte, tendo em vista que seu trabalho de genealogia, os acarienses, eles extrapolaram fronteiras, como nós próprios falamos aqui nas conversas, nos detalhes dessa conversa sobre genealogia, sobre história, sobre os livros de Bezerrinha. Um abraço a todos que nos ouvem, né, todo o Sistema Rural de Comunicação. O nosso programa Memórias do Seridó está indo ao ar aos sábados, às 13 horas. Vocês são sempre convidados a estarem conosco. Também estaremos divulgando por meio de vídeo, né, aqui a nossa conversa no YouTube do Museu Histórico de Acari. Para encerrar, a dica de leitura é o livro iconográfico, né, de Bezerrinha. Aqui nós mostramos a primeira edição, né, em formato de revista, e a segunda edição em formato de livro. E também Quem é Quem pelas Ruas que Andei. Vocês passando por Acari podem se dirigir ao mercado do artesanato, Salão do Artesanato, logo no centro, e podem adquirir esse material muito importante para nossa história. Então, um abraço a todos vocês. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tem música, né?